E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Olá, galerinha, tudo bem aí? Pessoal, correção lá das atividades da página 39 e 40 da apostila 10, tá? Vamos lá. Olha só, primeira, o trabalho desenvolvido pela força elétrica ao se transportar uma carga pontiforme que, entre dois pontos de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão e afastada de qualquer outra, é o quê? Então esse trabalho ele depende da trajetória seguida entre esses dois pontos. Independe da trajetória seguida entre esses dois pontos, será sempre positivo, será sempre nulo, independe da posição dos dois pontos em relação à carga Q. Então, na verdade, ele independe da trajetória seguida entre os dois pontos. Vai depender o quê? Apenas da energia potencial elétrica no final e no início. Vamos lembrar lá que o trabalho da força elétrica é dado pela variação de energia potencial elétrica negativa, né? Então, independe o quê? Da trajetória, depende apenas da energia potencial no final e no início. Questão número 2. Duas partículas pontuais de cargas positivas, Q igual a 9 microcoulomb e Qzinho igual a 4 nanocoulomb, estão no vácuo e separadas por uma distância D igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Determina a energia potencial elétrica do sistema. Bom, então nós temos uma carga geradora Qzão e uma carga de prova. Queremos saber então qual que é a energia potencial elétrica do sistema. E aí a gente lembra que a energia potencial elétrica é dada então pela seguinte equação: constante eletrostática vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância. Então a energia potencial elétrica é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante, vezes a carga geradora, 9 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga de prova, 4 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância, 3,6 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Vamos multiplicar os coeficientes. Então, 9 vezes 9 vezes 4, dividir por 3,6. Depois vamos multiplicar as potências, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Resultado disso, a gente divide pela potência 10 elevado a menos 1. Tá? Então, nós temos que a energia potencial elétrica é dada por 9,0 vezes 10 a menos 4 joule. Qualquer dúvida, me pergunte aí no final da correção das outras, tá? Vamos lá para a questão número 3. Uma partícula eletricamente carregada tem massa m igual a 0,4 gramas e é colocada em um ponto A de um campo elétrico uniforme. Ela é acelerada a partir do repouso pela força elétrica e atinge o ponto B com velocidade de 20 metros por segundo. Desprezando a ação da gravidade, calcule o valor ou o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula de A até B. Muito bem. Como não foi dado para a gente qual que é a energia potencial elétrica, a gente sabe qual que é a massa e sabemos também qual que é a velocidade, a gente lembra lá da dinâmica, né? Lá do primeiro ano, que a gente estudou sobre o teorema do trabalho e energia cinética, que o trabalho de uma força é dado pela variação de energia cinética. Então, o trabalho para levar esse corpo do ponto A até o corpo B vai ser o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. No entanto, o corpo está em repouso. Se está em repouso, essa energia cinética inicial é zero. Vamos lembrar, né, gente? Tem que lembrar esse conteúdo lá do primeiro ano. Se ele está parado, a energia cinética é igual a zero. Só nos restou, então, a energia cinética final. Como é que a gente calcula a energia cinética? Eu vou escrever aqui, ó. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa do corpo, 0,4 vezes 10 elevado a menos 3.
está em grama. Então, vamos multiplicar por menos 3 para transformar em quilograma, vezes velocidade ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido por 2. E aí vamos resolver, então, esse produto. Teremos que o trabalho para levar a partícula do ponto A até o ponto B é de 80 vezes 10 elevado a menos 3. Podemos dar uma ajeitada nessa notação. A vírgula está aqui, ela vem entre o 8 e o 0. Se ela veio para a esquerda, eu vou somar 1 no expoente. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 2 joule. A questão número 4, nós temos o seguinte. Na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. Considere o campo elétrico uniforme de intensidade 5 volts por metro. O trabalho necessário para deslocar uma carga elétrica Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb do ponto A ao ponto B vale em joules. Vamos lá, quanto que vale? Então nós temos o seguinte, para levar então essa carga elétrica do ponto A até o ponto B. Vamos lembrar que não é importante a trajetória, o que nos interessa é só a variação de energia potencial, tá? No entanto, não foi dado para a gente qual que é essa energia potencial. Foi dado para a gente qual que é a intensidade do campo elétrico e a carga dessa partícula. Então a gente pode pensar no seguinte, vamos buscar novamente lá na mecânica a equação para o trabalho, que é dada pelo trabalho igual a força elétrica vezes a distância. Lembra lá? Trabalho é foda, né? Agora, o que é esse F? É a força elétrica. E a gente lembra lá do campo elétrico que a força elétrica é dado pela carga vezes o campo elétrico. Então, nós temos uma nova equação. Olha só. Trabalho é igual a carga de prova que nós temos, vezes o campo elétrico que nós temos, vezes quem? A distância que nós também temos, né? Que é 4 metros, né? Do ponto A até essa linha que corresponde ao ponto B, nós temos 4 metros. Então, nós temos que o trabalho é de 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é a carga, vezes o campo elétrico, que é 5 volts por metro, e a distância até aqui, que é 4 metros. Muito bem. Fazendo toda a multiplicação, 2 vezes 20, 40, vezes 10 elevado a menos 6. Ajeitando a notação científica, teremos que o trabalho é de 4 vezes 10 a menos 5. Alguém deve estar se perguntando, mas o trabalho para levar a partícula do ponto A até o ponto B, e nós calculamos até aqui. Mas perceba que essa partícula ela vai se movimentar perpendicularmente às linhas de campo. Quando nós temos uma movimentação perpendicular às linhas de campo, ou a força elétrica, então o trabalho realizado daqui até aqui é zero. Então não preciso me preocupar por ter uma movimentação perpendicular à força elétrica, ao sentido da força elétrica. Tá ok? A questão número 5 nós temos. O desenho a seguir mostra uma carga Q igual a 40 microcoulomb, pontiforme e fixa a uma carga de prova Qzinho igual a 5 microcoulomb, pontiforme e móvel. As duas cargas se encontram no vácuo, então nós temos que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga que é transportada do ponto A para o ponto B. Então nós temos aqui a carga sendo transportada do ponto A para o ponto B. Vamos lembrar que não importa a trajetória. Se ela fez essa trajetória. Se ela tivesse feito isso, ou se ela tivesse feito isso, não importa, que nós teremos o mesmo trabalho. O que nós precisamos saber, qual é a energia potencial elétrica no início e qual é a energia potencial elétrica no final. Então vamos lá. Então o trabalho para levar a partícula do ponto A até o ponto B é dado pela menos a variação da energia potencial elétrica. Então vamos desenvolver. Então, trabalho da força elétrica para levar a partícula do ponto A até o ponto B
é dado por menos equação da energia no ponto B, que é a energia potencial elétrica no ponto B, menos a equação da energia potencial elétrica no ponto A. Então aqui eu já vou desenvolver da seguinte maneira. Vou fazer mínimo múltiplo comum entre o dB e o dA, é dB, dA. dB vezes dA. E já vou tirar esse parênteses. Então vou aplicar o sinal de menos nos dois termos aqui. Ó. Então vai ficar negativo, como está aqui, e aqui vai ficar positivo. Muito bom. E aí, vamos multiplicar então esse fator por dA e esse fator por dB, conforme nós temos aqui, ó, que é o mínimo múltiplo comum. Faltou a gente colocar aqui, ó, o dA ou dB vezes dA. E aqui também o dA vezes dB, que é o mínimo múltiplo comum. Ótimo. Agora vamos tentar operar com o que nós temos aqui. O que a gente pode fazer? Eu estou observando que eu posso colocar em evidência o fator K, Qzão, Qzinho, que é comum nos dois termos. Então foi isso que eu fiz. Coloquei fora do parênteses. Dentro do parênteses, o que vai sobrar? Menos dA sobre dB dA mais dB sobre dA dB. Conforme está aqui, ó. Se você desenvolver, fazer a regra do chuveirinho distributivo aqui, ó, nós teremos exatamente o que tem aqui em cima. Pronto. Agora, basta fazer a substituição. Constante eletrostática, carga geradora, carga de prova, a distância que o ponto A está da carga geradora, que é de 20 centímetros, né? Vamos lembrar aqui que é menos, né? Então, menos 20 centímetros. Transforma em metros, 0,2. A distância que B está da carga geradora, pode olhar lá em cima, 30 centímetros. Vamos transformar para metros, dividindo por 100, dá 0,3. Embaixo, distância de B até a carga geradora, 30 centímetros, 0,3 metros. A distância de A até a carga geradora, 0,2 metros. Pronto, gente. Só resolver isso. Como é que a gente resolve? Ó? Multiplica os coeficientes. Ok? Multiplicou os coeficientes. Depois multiplica as potências. Vamos resolver aqui. Ó. Pega uma calculadora lá. Ó. Menos 0,2 mais 0,3, 0,1. 0,1 dividido por 0,3 vezes 0,2. Isso vai dar 0,06. Então, resolvendo toda essa multiplicação e divisão, teremos o quê? 300 vezes 10 a menos 2. Então, a força elétrica do ponto A até o ponto B, corrigindo, tá? Trabalho da força elétrica do ponto A até o ponto B é de 3 joules. Tá bom? Um pouquinho de trabalho nessa questão aí. Se tiver dúvida, depois a gente pode fazer aí ao vivo e a cores. Nem tão a cores, né? Porque a câmera não ajuda. Mas vamos lá para a questão número 6. Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é cerca de 30 kV por centímetro, estime a diferença de potencial entre uma nuvem e o solo quando ocorre um raio. Então aqui, a rigidez dielétrica, o que é isso, gente? Isso aqui é a característica do ar que impede a passagem de corrente elétrica por ele, tá? Mas existe uma diferença de potencial entre duas regiões que acaba rompendo essa característica. E aí o ar passa a ser condutor de eletricidade, tá? Que é de 30 kV por centímetro. Então, se ultrapassar ou alcançar essa intensidade de diferença de potencial por centímetros, então o ar passa a ser condutor de eletricidade.
Muito bem. E aí a pergunta: estime a diferença de potencial entre uma nuvem e o solo quando correr um raio. Então vamos lá para a resposta. Ó. A distância da base de nuvem que produz tempestades com o raio do solo é de cerca de 1000 metros. Tá? Então, essa questão assim, eu não considero ela muito interessante, porque ela não deu esse dado de que o raio ele ocorre com uma distância de 1000 metros, né, do solo e a nuvem. Então você teria que procurar, encontrar essa informação. Mas tudo bem, vamos seguir adiante. Vamos imaginar então uma nuvem com uma distância de 1000 metros do solo e vai dar uma descarga elétrica. A gente sabe que a cada centímetros precisa de quanto? 30 kV ou 30.000 volts para cada centímetro. Daí alguém já deve estar pensando aí, professor, então dá para fazer uma regra de 3. Exato, podemos fazer uma regra de 3. 30 kV por centímetros, posso fazer 30 vezes 10 elevado à terceira, ó, quilo, então 10 elevado à terceira, volts para cada centímetro. Né? Vou colocar o centímetro aqui em cima. Então, para cada centímetro. Muito bem. E aqui eu vou precisar de quanto? X para quantos centímetros? É 1000 metros. 1000 metros é 10 elevado a 3, que já é o 1000 metros. Vezes, como é que eu transformo metros para centímetro? Multiplico por 10 elevado a 2. Ótimo. E agora vamos fazer multiplicação cruzada. 1 vezes x igual a 30 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a 2. Então, isso vai dar 30 vezes 10 elevado. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3 mais 2, 8. Muito bom. Eu posso dar uma ajeitada nessa notação. Puxar o livro um pouquinho para cima. Temos que o x é igual a 3,0 vezes 10 elevado a 9. O que? Volts. Então essa é a diferença de potencial que é preciso ocorrer entre o solo e uma nuvem a uma distância de 1000 metros, para que a rigidez dielétrica do ar seja rompida e o ar deixe então de ser isolante, né, e passe a ser condutor. Vamos lembrar lá, isolante é o que vai impedir a passagem de corrente elétrica, ele dificulta essa passagem. Não tem elétrons livres. E quando o ar passa a ser condutor, então ele vai facilitar, ele vai permitir essa passagem de corrente elétrica. Tá ok? Galera, e conforme vocês estão vendo aí, tem sugestão de atividades para vocês lá na seção Hora do Estudo. Então vamos lá. Seção Hora do Estudo, a questão número 1 até a questão número 5. Beleza? Qualquer coisa, digam alô aí.